Olá, Isaías Silva, instrutor de trânsito, para mais um vídeo do canal Descomplicando o Trânsito. Gente, chegamos ao final da matéria Normas Gerais de Circulação e Conduta. Deixei algumas pendências que eu quero tratar nesse resumão aqui agora. Vou tratar essas pendências e a gente segue falando então sobre Normas Gerais de Circulação e Conduta após a tratativa desses assuntos que eu deixei para trás, beleza? Gente, quem não se inscreveu no canal, vai lá rapidinho, se inscreve aí. Curte, dá essa moral para todo mundo, né? Não é só para mim não, para todo mundo, beleza? As pessoas que ainda farão prova de trânsito precisarão desse conteúdo, então é interessante que que esse vídeo tenha bom alcance para que o YouTube recomende ainda mais, beleza? Vamos lá, gente. Falei que deixei alguns assuntos para trás. Eles são importantes, tá? Na hora da sua prova. Regra de prevalência, tá? Existe uma prevalência no trânsito. Vou trocar em miúdos aqui, descomplicar o trânsito. Seria o seguinte: quem manda mais? E eu gosto sempre de trazer uma reflexão para você gravar essa informação. Calcula comigo, gente. Quem criou essas coisas, o semáforo, a placa, não foi o ser humano? É justo que o ser humano mande mais. A gente não pode deixar as máquinas nos dominarem, beleza? Então vamos pensar aqui. Nós temos o agente, que é um ser humano. Tá? Nós temos o semáforo, que é uma máquina. Nós temos a placa, que é uma pintura, elementos colocados ali, pendurados, pintados. Tá? E nós temos as normas gerais, que são coisas que são aplicações que você vai dar ao trânsito. Beleza? Então vamos lá. Quem prevalece? Primeiro, os sinais do agente. Segundo, o semáforo, que prevalece sobre as placas, né? E as normas de circulação e conduta. Terceiro, aí vem as placas que prevalecem sobre as normas de circulação e conduta. Como é que eu vou entender isso de forma mais clara e fácil, pessoal? Como é que a gente faz para entender isso aí de forma bem tranquila? Então, olha só, o agente está no semáforo. Que cor está o semáforo? Vermelho. E ele vai, ó, pi, pi, pi. Passa, meu filho. Mandou você passar. Então, se ele falou para você passar, o sinal do agente prevaleceu sobre o semáforo, né? E obviamente vai prevalecer também sobre a placa. Tem uma placa de parada obrigatória para você, mas se o agente mandou você passar, vai embora, porque prevalece o que ele fala, né? E aí temos também as normas de circulação e conduta. Você chegou numa rotatória que não tem placa, não tem nada, e você fala: gente, tem um carro lá dentro da rotatória, eu vou ter que parar. Isso é norma de circulação e conduta. Quando não tem placa, você aplica ela, beleza? Não tem placa, não tem semáforo, aí você aplica ela. Só que agora tem um agente lá. Se o agente está lá e ele mandou o cara da rotatória parar, você passa de boa, porque ele já falou para o cara parar e mandou você passar. Deu para entender, gente? Então quem manda mais? O agente, o guarda, um ser humano. Tá? Depois vem a máquina criada pelo ser humano. Depois vem a pintura desenvolvida pelo ser humano. E por fim, as normas, né? Onde não houver placa, onde não houver semáforo, você aplica essas normas, que são as normas gerais de circulação e conduta. Beleza, pessoal? Então já deu para entender a regrinha de prevalência. Aí tem um outro assunto também, que cai muito na prova, e eu quero falar para você com clareza aqui. E essa é facinho de entender também, né? Quem nunca teve um irmão pequeno, ou nunca viu alguém que tinha um irmão pequeno, e que esse irmão maior tinha que cuidar do menor, beleza? No trânsito também é assim. Veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos responsáveis pela segurança do pedestre, beleza? Então, vamos pensar o pessoal do caminhão, dos ônibus, das carretas, eles são responsáveis pelos veículos de pequeno porte, certo? Um carro, uma caminhonete, né? Eu falei um carro, caminhonete, um automóvel, caminhonete, utilitário. Então esses veículos maiores são responsáveis por esses veículos menores. Aí essas caminhonetes, utilitários, automóveis, serão também responsáveis por quem? Pelas pessoas que estão no veículo de duas rodas, certo? Aí o veículo de duas rodas, nós temos aí vários, né? Aí tem o pessoal da motocicleta, tem o pessoal dos ciclomotores, né? Que são aquelas motinhas elétricas. Aí nós temos também o pessoal das bicicletas, né? Propulsão humana, o cara tem que pedalar ele mesmo. Então, você vai vendo que vai decaindo e cada um vai sendo responsável pelo outro. E eu vejo um desrespeito, às vezes, muito grande pela ignorância. Ignorância no sentido de
a pessoa não conhece a lei. E ele acha que ele pode pegar a bike dele e atravessar na faixa de pedestre. Gente, não pode. Existem normas para vocês andarem de bicicleta, beleza? Então não pode. Então, faixa de pedestre é para o pedestre atravessar. Então, se tem uma faixa para a bicicleta, aí tudo bem. Aí os veículos vão parar para o pessoal da bicicleta atravessar. Inclusive é muito comum aqui em Vitória, o pessoal às vezes nem conhece, mas aqui em Vitória é muito comum umas faixas, né? Você vem andando e de repente tem uma linha de retenção seccionada, né? Toda cortadinha, dizendo para você dar a preferência para o ciclista que vai passar por ali. Então, se vê um ciclista, você deixa-o passar, beleza, gente? Então, veículos maiores são responsáveis pelos menores, olha a regrinha, hein? Os motorizados pelos não motorizados e todos responsáveis pela segurança do pedestre, beleza? Já que eu falei do pedestre aqui, o pedestre, gente, obedece semáforo, tá? O pedestre obedece semáforo. Se a ambulância tocar, né, para passar, ligou as luzes lá, a sirene, o pedestre vai aguardar na calçada, esperando a ambulância passar ou a polícia passar daquele ponto, né? E aí depois vai atravessar. Ah, mas o semáforo está aberto para mim. Beleza, mas é um veículo de emergência que está ali em serviço e todos os usuários do trânsito devem priorizar, né, esses veículos nesses momentos que eles estão em serviço. Beleza? Pedestre, então, atravessa na faixa. Uma outra coisinha que não falamos também, eu gosto sempre de falar, onde não houver semáforo, gente, pedestre tenha preferência. Onde não houver semáforo, pedestre tenha preferência, tá? Então é muito comum quando a gente está em aula prática, às vezes o aluno ele ignora o pedestre na faixa onde não tem semáforo. E quando tem o semáforo, às vezes o sinal está aberto para ele, ele quer parar para o pedestre, acaba invertendo. Mas entendam, onde há semáforo, o pedestre também obedece semáforo, beleza? O pedestre tem que andar onde? Gente, próximo ali nos passeios, tá? Nos acostamentos, quando for em vias rurais, né? Calçadas. Não havendo, gente, a condição de usar esses lugares, aí o pedestre vai caminhar no bordo da pista, beleza? No bordo da pista, sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Pessoal, as bicicletas também elas têm que ter o lugar apropriado, tá? O local apropriado. Ou uma ciclofaixa, quando você tem várias faixas de trânsito, eles vão e colocam uma para o ciclista. Aqui em Vitória tem uma que funciona somente aos domingos, não sei se feriados também, é pintada na cor vermelha. Então, se você vir visitar Vitória, você vai ver que, principalmente na região do centro ali, você vai ver que tem uma faixa mais à direita que ela é pintada de vermelho. Quando divide as faixas ali, ela é pintada de vermelho, dizendo que, aí tá lá escrito domingos, acho que é domingos feriados, gente, até tal horário. Tem um horário lá e tem uns dias que o ciclista vai ter ali como uma faixa exclusiva para ele, que vai ser uma ciclofaixa, beleza? E tem as ciclovias. As ciclovias não é uma faixa de trânsito, geralmente um local destinado unicamente a ciclistas, não divide, não tem outras pistas de trânsito. Normalmente a pista do ciclista ela é mais estreita, tá? Olha só, a ciclofaixa, ela é uma pista geralmente até da largura de que passa um veículo, né, automotor, né, até de grande porte, tá? A ciclovia não, gente, ela é mais estreita e ela geralmente ocupa um local próximo à calçada ali, né, ela é cercada, os veículos não têm acesso a ela, beleza? É para os veículos automotores, né? É para os ciclistas transitarem, tá? Então essa ciclovia, diferente da ciclofaixa, que é uma faixa de trânsito, né, normal, numa pista lá, destinada exclusivamente ao ciclista. Mas vamos lá. Então os ciclistas vão andar na ciclovia ou na ciclofaixa. Não havendo, gente, ele não pode andar na calçada. É o que todo mundo faz, tá? Eu não estou aqui para criticar, mas só estou falando que é o que todo mundo faz, infelizmente, né, pela falta de estrutura que nós temos aí dos órgãos, né, que gerem essas nossas vias, beleza? Mas aí acaba se utilizando a calçada, mas não é o correto, beleza? Então, o ciclista tem que andar no bordo da via mais à direita. Beleza, voltando aqui. Posso dirigir com o braço para lá de fora? Não. Posso tirar uma das mãos do volante? Questão de prova, viu, gente? Somente para passar marcha ou para dar sinal de braço.
Às vezes eu preciso colocar o braço para fora do veículo e dar um sinal para que o condutor que vem atrás entenda que eu pretendo fazer alguma manobra. Beleza? Então é altamente válido isso aí. O condutor não pode, tá, transportar carga, pessoas, animais à sua esquerda. Beleza? À direita vai estar o passageiro, certo? Você não pode colocar cargas, animais ou pessoas à sua esquerda. A esquerda é o lado da porta do motorista. Não pode, tá, gente? Vejo o pessoal coloca cachorro no colo, não pode também. Mas enfim. Mas o que? Dirigir com uma das mãos, já falei, que pode ser aberto em exceção, quando você precisa passar marcha, né? Ou dar o sinal de braço. Não pode utilizar fone de ouvido enquanto dirige, manuseando o celular, tudo isso aí constitui infração de trânsito, beleza? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a circulação de veículos, né, far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Então, eu ando mais à direita, sempre mais à direita. Você não sabe o que é direita e esquerda? Não vou falar aqui toda hora, vai pesquisar, vê aí o que é direita e esquerda. Anda mais à direita, gente, sempre mais à direita, certo? À sua esquerda vai vir um outro veículo, então a pista só cabe dois. Tem gente que vai lá e mata no meio da pista. Não, anda mais à direita, porque vão passar aí dois veículos. Você, né, e o outro vai estar à direita dele, que no caso vai ser a sua esquerda, e vocês não terão problemas, beleza? Todo condutor deve guardar distância lateral e frontal, gente. Frontal, lateral, é obrigação sua guardar essa distância. Traseira já não é sua, é do veículo que vem atrás, que ele vai guardar a distância frontal e lateral dele também, beleza? Então, frontal da frente, lateral dos lados. Todo condutor deve guardar essa distância segura. Assim como também com relação aos outros veículos, né? Com relação aos outros veículos e com relação aos bordos da via, o meio-fio, as linhas que limitam aquela via. Então você tem que guardar uma distância segura também desses elementos. Se cair na sua prova, né, de quem é a preferência? Você vai trazer 3 julgamentos. Se um veículo vem da rodovia, ele tem preferência. Se um veículo está na rotatória, ele tem a preferência que ele está circulando na rotatória. E nos demais casos, é o veículo que se aproxima mais à direita. Aplicação disso, a regra diz assim, olha só como é que a regra diz. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem aproximarem de um local não sinalizado, guarde isso. Aí diz assim, terá preferência de passagem, caso um dos fluxos venha da rodovia, aquele que vem da rodovia. No caso de rotatória, quem estiver circulando por ela, e nos demais casos, aquele que se aproximar mais à direita. Gente, veículos que transitam sobre trilho têm preferência de passagem. Você não vai ver uma placa de pare para um trem, você não vai ver um sinal vermelho para o trem. Pelo contrário, para você que vai cruzar com a linha férrea, pare, olhe e escute. Posso transitar sobre calçada? Para entrar e sair dos imóveis, gente, estacionamentos, eu posso sim transitar sobre calçadas, né? Às vezes estacionamento tem que passar pela calçada para chegar ao meu destino. Os veículos de emergência e de salvamento, pessoal, eles gozam de livre parada, livre passagem e livre estacionamento, tá? É só uma revisão, gente. Mas o que? Veículos precedidos de batedores, eles gozam de livre passagem. Mas o que? Veículos de prestação de serviço gozam de livre parada e livre estacionamento, tá? Quem são os veículos precedidos de batedores? São aqueles veículos que à frente dele vai o pessoal da moto, do carro, e vai abrindo o caminho, beleza? Então eles não param. Eu dei um exemplo aqui da seleção, sou brasileiro, a seleção vindo jogar aqui no meu estado, na minha cidade, né? Então vai ter os batedores que vão à frente do ônibus da seleção. Então o ônibus não vai ficar parando em semáforo, pelo contrário, então vai ter os veículos que vão à frente abrindo o caminho para que ele não fique parado, né, no leito da via. E os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quem são esses veículos? Carro forte, né, o pessoal da água, da energia elétrica, da telefonia. Então eles gozam de livre parada e livre estacionamento durante a efetiva prestação de serviço. Vale lembrar, gente, que toda manobra deve ser devidamente sinalizada. E o Código de Trânsito utiliza o termo
luz indicadora de direção, isso é a seta, tá? Então devo acionar a luz indicadora de direção para toda manobra que eu for fazer no trânsito. Ah, eu vou começar a andar, tem que dar seta. Eu vou parar, tem que dar seta. Eu vou mudar de faixa, eu tenho que dar seta. Então manobra são essas mudanças de lugares que eu vou fazer. Beleza, pessoal? Isso é manobra para o Código de Trânsito Brasileiro. Marcha ré, gente, marcha ré é só para manobras curtas. A quantos metros? O Código de Trânsito não diz. Diz que são manobras curtas, beleza? É muito subjetivo isso aí. Então cuidado aí quando precisar dar uma marcha ré, porque marcha ré é para manobras curtas. Revisando também sobre parada e estacionamento, né? Uma revisãozinha bem rápida. O que é parada? Você imobilizar o veículo com tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque passageiro. E o que é estacionamento? É imobilizar o veículo num tempo superior ao necessário ao de embarque e desembarque de passageiro. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para revisar. Assim, competição esportiva, gente, não é coisa da sua cabeça, vou fazer e amanhã eu estou fazendo. Não. Você vai pedir uma autorização a quem tem jurisdição sobre a via, né? Quem coordena, vamos usar esse termo, quem coordena aquela via, quem controla, quem dá manutenção, é esse que tem jurisdição sobre a via, tá, gente? Então, esse órgão, ele vai te dar uma autorização. Então, você vai pedir uma autorização, ele vai te autorizar, vai pedir uma caução para cobrir possíveis danos à via e você vai fazer sua competição esportiva. Gente, não vale a pena, gente, ficar empinando moto, igual o pessoal fica igual um doido empinando moto, correndo com carros potentes, aí fazendo loucuras, não vale a pena. Quer competir? Então marca uma competição, vai lá e pega a autorização. Se acontecer qualquer coisa, você está resguardado pela lei, tá? É muito mais tranquilo. Gente, no mais é isso, eu acho que deu para a gente revisar bastante conteúdo aí e te aguardo no próximo vídeo.